Oi, gurias, tudo bem? Bom dia! Como a gente tem hoje mantido as crianças ocupadas para que a gente possa fazer as coisas de casa, que a gente possa ter um momento de paz, sentar, tomar um café, sabe? Ir no banheiro, lavar uma louça, limpar a casa. A gente usa muito as telas. Eu cresci tendo acesso a telas. Na época, os meus pais não se tinha o conhecimento sobre os efeitos das telas no desenvolvimento infantil, porque era uma coisa nova. Então foi depois de um tempo que se começou a perceber sintomas, comportamentos fora da normalidade, fora do padrão saudável. Então aí se iniciaram questionamentos. Mas será que não é a tela? Mas será que não é o excesso de conteúdo midiático, né? Computador, a televisão, celulares, enfim. Não se tinha essas informações, então a gente não culpa eles. Agora, a gente tem essa informação, a gente precisa fazer alguma coisa com elas. Seria ignorância ou burrice da nossa parte se a gente pegar e ignorar as informações de gente que se empenha em estudar os efeitos das telas. E tudo que se tem encontrado, gente, aqui, de 0 a 2 anos, se orienta que as crianças não tenham contato. As crianças precisam ocupar o seu tempo, o seu cérebrozinho precisa ocupar-se de outras coisas, porque é o boom do desenvolvimento, de 0 a 2 anos. As crianças continuam se desenvolvendo depois, porém o boom é de 0 a 2. É o desenvolvimento mais punk, mais acelerado, mais punk é de 0 a 2. Isso não quer dizer que depois está liberado. Pelo contrário, os efeitos continuam sendo negativos. A gente precisa, talvez se você acha que, eu quero liberar um pouco de TV, que seja em doses assim, muito pequenas. A criança precisa explorar o ambiente. A criança não pode ficar sentada olhando uma tela. Um dos problemas é a passividade da criança. Ela fica sentada ali olhando o vídeo, olhando os bonecos correndo, ela fica sentada na frente da TV e o pior é a criança que come, que mama, toma o leitinho na frente, ela nem sabe o que tá fazendo, ela nem sente o sabor daquilo que tá comendo. É uma passividade. A criança não é protagonista da sua infância, ela fica um tempo considerável. E o que ela tá produzindo? Qual é a parte do cérebro dela que está sendo desenvolvido? Carol, mas eu coloco desenhos educativos, eu coloco músicas do Diante do Trono, eu coloco músicas da Aline Barros para minha criança ver e cantar junto. A música é extremamente benéfica para o desenvolvimento, não só, das crianças, mas é ótimo para nós. Faz bem para a alma, faz a gente, levanta o humor da gente, desenvolve assim, cognitivamente as crianças. É uma arte, toda expressão de arte agrega. Música é maravilhoso. Só que o problema não é a música, porque as crianças, quando elas estão somente escutando, ou elas estão dançando, se movimentando, explorando seu corpo, queimando caloria, sabe? É uma explosão de hormônios maravilhosos que tem dentro da criança quando ela tá dançando, pulando, cantando junto, ou ela tá fazendo alguma coisa, agindo, brincando enquanto ouve uma música. O problema de um DVD, de um clipe musical, é que ela fica geralmente ali parada olhando acontecer a felicidade do outro lado da tela. Essa passividade é um grande problema, porque justamente no período mais importante da vida do ser humano, que é na infância. Depois, gente, aí a gente vai passar por um outro estágio, sabe? O desenvolvimento do ser humano aí é mais lento, já tá formado, personalidade, ela já tem uma cara. Por isso que é muito importante a gente investir. As crianças precisam brincar, precisam se movimentar, precisam pensar. E isso é uma coisa que a tela não deixa a criança. Tá tudo pronto, ela só se alimenta daquilo, ela recebe aquela informação, ela não precisa pensar. O brincar é a melhor coisa, porque ela precisa pensar. Quando ela pega blocos, ela precisa pensar em como que ela vai fazer para encaixar esse aqui nesse aqui. Quando o neném é bem pequeno, ele fica ali tentando encaixar, daí ela pega um outro e tenta. Gente, a cabecinha dela tá pensando, existe criatividade sendo desenvolvida naquele momento, porque ela precisa achar formas de resolver aquele problema, formas de fazer aquilo que ela quer. Isso é maravilhoso.
As telas não permitem isso, elas atrofiam a criatividade, elas atrofiam o potencial, inclusive de desenvolvimento físico de uma criança, que a criança pode, sabe, descobrir movimentos diferentes, pulos, saltos, coisas diferentes. Existe também a superestimulação, é muita informação. Em 1 minuto de vídeo, de um desenho, de um filme, quantas vezes muda de cena? Isso na vida real não existe. Nosso corpo está preparado para lidar com a vida real. Nosso cérebro foi feito para lidar com a vida real. São muitas trocas de cenas, são muitos sons que não existem na vida real, não existe, não é humanamente impossível acontecer. De repente o vídeo tá aqui num lugar, tá na casa, de repente vai para o meio da floresta e daí vai para o meio do trânsito e aí tem buzina e aí chega de novo e volta pro escritório. São cenas que mudam. A criança, o cérebro da criança não tem condições, nem o nosso, na verdade. Essa superestimulação é o que faz as crianças ficarem muitas vezes extremamente agitadas. E é por isso que tem muita criança que não sabe colocar a bunda na cadeira um pouquinho, não consegue parar 1 minuto, já são crianças grandes, já são crianças grandinhas, não são bebês, eu não tô falando de bebês. Crianças grandes que não conseguem parar, parece que tem uma coisa aqui dentro. Outra coisa, criança que não se movimenta, que não brinca, que não vai, que não corre, que não sai da frente dessa TV, desse celular, tem energia contida. Então isso é um grande problema. Se o nosso receio é, mas se eu não colocar talvez um DVDzinho ensinando inglês, ou colocar um desenho que ensina as cores, as letras, como a gente tem pressa, né? Eu sei, eu tinha esse entendimento de que com 3 anos eu queria que os meus filhos já soubessem todo o alfabeto, que soubessem algumas expressões em inglês. Gente, com 3 anos ele recém começou a falar o português, falar a nossa língua. Tu imagina essa vontade, essa pressa que a gente tem das crianças serem mini Einsteins, né? Super crianças. E é cientificamente comprovado, a autora do livro Educar na Curiosidade, a Catherine, fala sobre isso, cientificamente comprovado que a criança que convive com pessoas, ela tem ela pode se desenvolver muito melhor do que uma criança que fica na frente de uma tela tendo várias informações, inglês, números, alfabetos. A gente quer que as crianças aprendam coisas que, na verdade, no relacionamento com alguém, nessa troca de experiências, nesse relacionar com alguém, que seja com a mãe, com o pai ou com o cuidador, a criança vai se desenvolver da melhor forma possível. A criança só não vai se desenvolver da melhor forma possível se a gente se privar de se relacionar com ela. Por exemplo, deixar ela na frente de uma TV, deixar ela presa dentro de um chiqueiro, deixar ela sem convívio com pessoas que dê atenção. Às vezes a criança tá na creche, tá em casa com a mãe ou com a pedagoga que cuida, que auxilia, né, ela lá na creche, lá na escolinha, só que nem esta pedagoga, nem esta mãe, por mais que estão de corpo presente, param para brincar, tiram tempo para se envolver com essa criança. Esquece. Parece que elas estão juntas, mas não tá vendo um relacionamento, não tá vendo uma interação. E sem interação não há um desenvolvimento na sua plenitude de uma criança. Então não se preocupe sobre, eu preciso comprar uns brinquedos pedagógicos. Eu tinha essa preocupação, mas hoje eu entendi que eu não preciso de muita coisa, de coisas mirabolantes, pedagógicas, tipo, eu comprei um tecladinho pro João, o seu Lobato, que ele aperta nos bichinhos e os bichinhos fazem barulho. Por quê? Eu queria que o João aprendesse o som dos bichos. Porque a gente não convive com bicho, né? A gente não tem sítio, né? Meu sogro que tem sítio mora muito longe, a gente vai lá de vez em quando lá. Com medo que o João não fosse aprender o som dos bichos. Tipo, eu queria que o João aprendesse cedo a fazer mu, mé, au, au, miau e tal. Que engano. A gente sai aqui na rua, a gente encontra gato, a gente encontra passarinho, eu encontro cachorro. Meu Deus, como tem cachorro, como tem gato, como tem passarinho andando aqui na rua. Gente, essa é a oportunidade. Coloca essa criança em contato com gente e com o mundo de verdade, o mundo natural. Ela vai aprender. Ela vai ser a criança mais inteligente se ela não for privada de interação social e contato com o mundo. Um mundo de verdade, não é um mundo fictício criado num estúdio que é gravado e colocado numa tela. Sobre os brinquedos das crianças. Gente, a gente se preocupa em querer comprar um monte de brinquedinho.
se tu tem condições financeiras, se tu tem espaço, e o brinquedo, ele é um brinquedo que ele realmente é um brinquedo bacana, tudo bem, invista, mas às vezes a gente não tem condições, a gente não tem espaço, não vale a pena comprar brinquedos movidos a pilha. Não é que não vale a pena, eu acho que não agrega e atrapalha as crianças. A criança, ela precisa exercer a criatividade, ela precisa descobrir. Se ela aperta um botão e a vaca faz mu, não é que tem um brinquedo que a vaca faz mu é o problema, gente. É quando todos os brinquedos da criança trazem uma resposta pronta. A criança não consegue pensar, ela não consegue... o que eu vou fazer com esse negócio? Ah, eu vou brincar de bater. O que eu vou fazer com esse negócio? Eu vou esfregar na minha cabeça. Ah, eu vou lamber, eu vou chupar. Quando a criança pega um objeto que não tem uma pilha, que não tem uma luz, que não diz pra ela, esse objeto é de fazer assim, ela consegue dar muitas funções. E a criatividade tá ali, ó, pá, 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 pá. E isso faz com que ela não se entedie também, porque cada vez que ela pegar esse objeto, ela vai dar uma função diferente pra ele. Isso que é o legal de brinquedos que não possuem pilha. E vou além ainda, brinquedos que não são tão óbvios. Por exemplo, se você pegar e der um carrinho, a criança vai brincar com esse carrinho, provavelmente quase sempre da mesma forma. Ela vai brincar de passear porque ela observa como os carrinhos funcionam no mundo natural, os carros, né, na rua, e ela vê os adultos brincando também com ela, muitas vezes, né, e ela vai imitar. Mas se você comprar, por exemplo, um pacote, um saco de blocos de Lego, sabe? Tipo Lego. Gente, o que ela pode fazer com aquelas peças de Lego? 1.000.000 e coisas com aqueles blocos. Ela pode montar casa, ela pode fazer uma contenção, um muro em volta dela, ela pode construir uma torre até o máximo que ela conseguir. E isso é bacana, quando ela consegue ver uma infinidade de coisas através de um brinquedo. É interessante que a gente tenha esse olhar um pouco além do óbvio. Vou dar uma dica: quando tu quer lavar uma louça e a criança não quer deixar você ir, e os brinquedos dela, às vezes ela não tá interessada, pega objetos do cotidiano, pega uma espátula, pega um coador, um funil, pega umas forminhas de silicone, pega umas colheres de pau, o escorredor de massa. O João adora escorredor de massa, só que o escorredor de massa não é brinquedo pra ele. Os brinquedos, ele tem os brinquedos. Quando ele tá, às vezes, enjoadinho, João, eu preciso, meu arroz vai queimar, eu preciso dar uma olhada no meu arroz. O que eu faço? Eu pego meu escorredor de massa, que é uma coisa que ele gosta, é diferente, não é um objeto do cotidiano, eles se interessam muito por aquilo que faz parte da nossa vida, da nossa rotina, e não é um brinquedo que tá lá na estantezinha dele pra brincar. Então, abusa dos objetos do cotidiano, deixa ele explorar, e não precisa ficar dizendo, acho que a gente não precisa ficar dizendo, às vezes eu caio nesse erro. Filho, isso aqui é um escorredor de massa. Filho, o escorredor de massa a gente faz assim, a gente coloca a massa, vai escorrer água por aqui. Deixa ela tentar descobrir. Deixa ela tentar ver. Eu sei, eu erro muito nisso, sabe? Eu quero dizer o porquê das coisas, eu quero ir lá na frente e já resolver uma possível dúvida que possa surgir. Deixa a criança explorar. Então, gurias, mamães queridas que estão me assistindo, eu espero que esse vídeo tenha sido gostoso, que tenha sido proveitoso. Aqui quem fala é só uma mamãe que gosta muito de estudar, porque eu acho que ser mãe precisa de estudo. A gente estuda pra um monte de coisa na vida e a gente acha, às vezes, um exagero das mães que leem, que estudam, e que sim descobrem que tem um monte de coisa que é comum e é muito comum nos nossos relacionamentos, é muito comum nas famílias, mas que não deveria de ser, que não é legal, gente, não faz bem para as crianças. Mamães, estudem, futuras mamães, se interessem por aprender aquilo que vai fazer bem para as nossas crianças, sabe? Se os filhos são a nossa vida, a gente adora dizer que os filhos são a nossa vida, é a coisa mais preciosa, que não sei o quê, porque a gente mata e morre pelos nossos filhos. Acho que o básico, antes de dar vida, é a gente saber conduzir bem a vida deles. E, infelizmente, a gente tem caído num buraquinho que se chama não tenho tempo, ai, cansa demais, dá muito trabalho. Porque dá trabalho. Criar uma criança dá trabalho. Quando a gente quer criar os filhos da gente da forma mais correta, mais segura, mais saudável, dentro daquilo que nós temos como conhecimento,
dá trabalho. E é assim mesmo. Eu aguardo você no próximo vídeo, na próxima soneca do João, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. Tchau!